A rinoplastia é a cirurgia que tem como finalidade mudar a forma do nariz. Então, normalmente o paciente que procura para fazer uma rinoplastia um paciente está descontente com a forma do nariz dele, né? E o nariz, ele é muito importante porque ele é o centro da face, né? Então, é uma estrutura tridimensional que tem uma função estética e uma função funcional, que é a função da respiração, olfativa. Então, é uma cirurgia bastante delicada, uma cirurgia cheia de refinamentos, em que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Que é uma estrutura tridimensional, que tem fatores étnicos envolvidos, né? Que a gente tem que deixar o nariz com harmonia com toda as outras unidades da face, para a gente chegar num bom resultado e não ter um resultado de um nariz que não combina com o rosto do paciente, que não combina com a etnia do paciente, que não respira bem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, muitas vezes o paciente vem com uma foto e fala, eu queria o nariz igual a esse, mas a boca daquela pessoa não tem nada a ver com a boca do paciente, os olhos, o formato do rosto. Então, tudo isso o cirurgião tem que levar em consideração para indicar bem a cirurgia e deixar o paciente mais próximo de uma expectativa real, porque o que a gente vê é uma expectativa sempre um pouco aumentada em relação a que a cirurgia pode oferecer. Então, um paciente bem orientado é um paciente com maior chance de ficar satisfeito no final. A rinoplastia a gente pode fazer num sistema ambulatorial que o paciente interna e vai embora no mesmo dia, tá? A anestesia pode ser local e sedação e pode ser anestesia geral. Isso depende um pouco da escolha do anestesista com a equipe e com o paciente, mas dá para fazer das duas formas, local com sedação e geral. Normalmente os pacientes são um pouco mais ansiosos, a gente prefere fazer com anestesia geral, tá? Para ele não ficar muito taquicárdico, nem subir um pouco a pressão durante a cirurgia, tá? Como que a gente faz? A gente infiltra o nariz inicialmente, né? Para poder fazer as fraturas, para poder fazer toda a parte estrutural do nariz e não doer no pós-operatório imediato, né? É uma cirurgia que praticamente nenhum paciente reclama de dor, tá? Mas o pós-operatório fica bastante inchado, principalmente a região dos olhos, por conta da fratura que é feita no osso nasal, tá? Uma dúvida frequente, assim, todo paciente precisa de fratura? Não. Então, cada paciente, a técnica vai ser individualizada para ele. Então, se o paciente tem muito o osso, a giba óssea, o osso nasal avantajado, esse paciente com certeza vai precisar de fratura, né? Se é um paciente que tem a base do nariz muito larga, esse paciente também vai precisar de fratura. Em relação à ponta e a asa nasal, também difere de cada característica do paciente, né? Então, o paciente tem uma ponta caída, a gente vai precisar levar a ponta, então provavelmente eu vou precisar de um enxerto de cartilagem. O paciente tem a base nasal muito larga, então eu vou precisar rodar a asa nasal. Então, assim, não tem uma regra, né? Sempre vai ser feito dessa forma. Na cirurgia plástica, a gente depende muito do paciente, das características do paciente, para a gente poder escolher que caminho a gente vai escolher, né? Para a gente poder trilhar um planejamento cirúrgico para ter um resultado final melhor, né? Mas basicamente pode ser feito com anestesia geral ou com anestesia local e sedação. O paciente normalmente vai embora no mesmo dia. Fica 2 dias com tampão, tem cirurgião que não usa tampão, eu uso tampão, uma questão de escolha só. Fica 7 dias com um gessinho na região do osso nasal, tá? E depois desse período a gente tira ponto, tira o gessinho e aí é só esperar desinchar, tá? É comum o paciente ficar com o nariz entupido no começo, então é uma queixa comum. Isso vai, com o desinchar do nariz, ele vai melhorando a respiração, tá? E o resultado final, como todas as outras cirurgias, a gente fala que é em torno de 6 meses. No nariz até estende um pouquinho mais, porque a gente vê que o nariz muda um pouco ainda até 1 ano. A cirurgia é feita em hospital, pode ser feita com anestesia local e sedação,
e pode ser feito com anestesia geral. Isso depende um pouco da escolha da equipe junto com o paciente. O paciente um pouquinho mais ansioso, a gente prefere fazer com anestesia geral, tá? Porque a intubação evita que o paciente engula sangue durante a cirurgia, tá? E previne náusea e vômito no pós-operatório. Então, às vezes é mais conveniente fazer com anestesia geral. O paciente, ele interna, mas em geral ele pode ir embora no mesmo dia. Ele sai da cirurgia com um tampão nasal e com um gessinho no dorso nasal, quando tiver fratura, dependendo da técnica que for usada. Esse tampão fica 48 horas e o gessinho a gente tira em torno de uma semana, junto com os pontos, se houver pontos também.